Atenção! À espera da relevância, STJ vê uso de repetitivos avançar com a ajuda de robô. Recursos repetitivos é como se fossem a repercussão geral no STF. Recurso repetitivo, tema 999, revisão da vida toda. Quero saber aqui a sua opinião sobre a utilização de robôs de inteligência artificial para julgamento dos processos. Será que você pensa, sim, a inteligência artificial pode julgar, pode ajudar a andar mais rápido os processos, ou você acha que não, a decisão tem que ser feita por um ser humano e não pode ser substituída por um robô, porque ele não saberia analisar os detalhes de cada caso. Porque se fosse só pegar um artigo de lei e aplicar, aí estava fácil. Mas se no ordenamento jurídico brasileiro existem, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade, afastar a incidência de uma norma, né? Ah, uma lei, não é porque uma lei está lá que ela é aplicada para todo mundo irrestritamente. Depende de cada caso. A gente viu a revisão da vida toda, o artigo estava em uma lei, né? Tinha uma regra de transição, uma regra definitiva, o INSS aplicou de forma errada. E aí? Será que se fosse um robô julgando, a resposta seria diferente? Porque o ser humano viu que o INSS errou. Mas talvez uma inteligência artificial bateria o olho e falaria: não, está aqui no artigo de lei. Mas será que também já estão julgando a esse ponto ou só estão utilizando a inteligência artificial para ajudar? Então, esse ano que se encerrou, STJ viu com resultados positivos. Trato dos recursos repetitivos, o principal instrumento que a Corte possui para vincular as posições que adota e reduzir a recorribilidade. Por exemplo, revisão da vida toda, né, vários aposentados entraram com processos nas instâncias de origem, lá no juiz aí da sua comarca. Ah, eu sou de Fortaleza, né, eu sou daqui de São Paulo, sou de Campinas, eu sou de Campo Grande, sou de Londrina, eu sou. Então, cada juiz ia julgando, aí você recorre ao TRF, Tribunal Regional Federal da sua região, e aí, né, tanto você como o INSS poderia recorrer, caso ficasse insatisfeito com a decisão. Então foram chegando processos ao STJ. Ao STJ falou: para. Vamos fazer aqui um recurso repetitivo, né? Vários recursos sobre o mesmo tema. Então a gente dá uma resposta, uma decisão que vai vincular, vai valer para todo mundo, assim como a repercussão geral no STF. Então, neste ano, que se passou de 2023, né, a Corte alcançou 34 temas julgados e 59 afetados. Veja que é um número bem, assim, bem realista, assim, bem voltado assim para o ser humano, né? Diferente de decisões como o STF, a gente viu aí, por exemplo, se você digitar assim, STF, teve 11 mil decisões tributárias, ó. STF proferiu nesse ano de 2023 mais de 11 mil decisões tributárias. E aí você pega aí 11 mil decisões dividido por 365. Daria 30 decisões por dia. Só que a gente sabe que tem recesso forense, tem sábados e domingos. Então, né, mesmo contando plenário virtual com plenário físico, se trabalhassem todos os dias, o que não acontece, já daria uma média de 30 decisões por dia. Né? 11 mil decisões só sobre matéria tributária, impostos. Então, assim, a gente vê que, rapaz, será que 11 ministros, 11 seres humanos, eu não estou falando dos ministros especificamente, qualquer ser humano, podia ser eu, você, será que a gente conseguiria proferir 11 mil decisões? Eu entendo uma decisão que afeta 5 mil processos, 7 mil. Aí, beleza, repercussão geral. Né? Assim como existem aí quase que 30 mil processos da revisão da vida toda, tudo bem, uma decisão vincula, aí eu consigo ver. Agora, mil decisões, aí realmente, pessoal. Né? Então, a gente está vendo que a inteligência artificial já está sendo utilizada. É claro que os ministros têm assessores. Né? Então, vamos ver aqui no STJ como é que fica, até porque senão a gente vai deixar isso acontecer sempre, né? Vai chegar no STF e aí vai aparecer um ministro como o Cristiano Zanin, vai querer negar o seu direito e vai querer retornar tudo. Então, só que aqui no STJ já foi um número mais próximo aqui. Ó, desde 2008, o tribunal afetou
1.222 temas, né? O que é afetar? É separar para julgamento. Fala, ó, estou vendo muito recurso sobre essa matéria, então isso aqui vai ser um recurso repetitivo. E vai vincular todos. Então a gente dá uma decisão para vincular. Então, 1.222 temas e julgou 949 deles. Restam 89 pendentes de julgamento e a corte cancelou 184 temas. Por exemplo, cancelar é quando uma lei que estava sendo julgada já foi alterada. Um caso que estava sendo julgado já perdeu o objeto, já não é mais interessante julgar, tá? E a revisão da vida toda foi o tema 999. Ministros do tribunal acreditam ao uso dos repetitivos o fato de a distribuição processual não ser ainda pior do que a atual, apesar do número de casos enviados ao STJ ter batido recorde histórico em 2023. Ou seja, o STJ teve aí 2023 com 465 mil novos processos, e isso o próprio ministro Barroso, presidente do STF, falou no encerramento do ano, né? Então, realmente, pessoal, 465 mil processos para 33 ministros é processo, hein? Então, claro, muitas ações são repetidas, né? São sobre o mesmo tema. Por isso que existem esses recursos repetitivos. Aí, essa eficiência atual se dá ao uso da inteligência artificial. Então, neste ano, 72% dos temas foram identificados com a ajuda de um robô no sistema Atos. Quem é da área aí já está conhecendo esse sistema. Então, uma coisa é identificar, vários processos sobre esse mesmo tema. Então vamos agrupar, vamos reunir esses processos e aí a gente dá uma decisão. Então, aí isso é uma coisa, porque o sistema não julgou. O robô, ele não proferiu nenhuma decisão, ele só agrupou processos semelhantes, né, sobre o mesmo tema, e aí afetou para julgamento, para uma decisão vincular todo mundo. Aí é uma coisa. Mas mesmo isso, por exemplo, se chegasse 2 processos da revisão da vida toda no STJ e um com decadência, um sem decadência. O robô, ele veria a fundamentação e colocaria tudo junto. E aí? Então, será que o STJ daria uma resposta completa? Será que... Então, é claro, 465 mil processos, meu amigo, não tem ser humano que consiga julgar tudo isso. Então, a inteligência artificial é uma realidade. O que eu estou dizendo é que às vezes vai ter algum detalhe, alguma coisa em um caso que seja diferente do outro. Às vezes os pedidos são iguais ou parecidos, mas uma contribuição a mais, uma diferencinha aqui e ali pode fazer pode, né, mudar a história de um julgamento. Então, por meio desse sistema, o tribunal identifica antes mesmo da triagem os processos que podem ser submetidos à afetação para julgamento sob os recursos repetitivos. Essa identificação é feita pela Comissão Gestora de Precedentes de Ações Coletivas. Por exemplo, repetitivos para julgamento. Primeira sessão, 42. Segunda sessão, 14. Terceira sessão, 23. Corte Especial, formada pelos ministros mais antigos, 13 processos. Total, 92 processos repetitivos para julgamento, ou seja, uma decisão vincula vários outros processos. Se o magistrado decidir seguir a recomendação, ou seja, aqui nós já temos a intervenção humana. Então, o sistema faz uma triagem, mas daí passa por um magistrado, fala, opa, o que esse robô está falando? Porque o robô ele vem, né, para facilitar. Mas se a gente deixar tudo sem uma supervisão humana, aí a gente caminha para um caminho perigoso. Então aqui não. Não, peraí, passou por um magistrado. E aí ele vai decidir submeter essa decisão ao julgamento virtual. Em 2023, teve 116 controvérsias, né? E a eficiência do Atos em seu uso mostra que, por mais um ano, as instâncias ordinárias não deram a devida atenção à indicação de temas pelos quais o STJ poderia firmar precedentes qualificados. Por quê? O tribunal colhe indicações das cortes de segundo grau sobre controvérsias, né? Então, o juiz de primeiro grau aí da sociedade, aí você recorre e aí sim o STJ faz essa integração com os tribunais de segundo grau para verificar as controvérsias, o que mais está chegando aí nos tribunais para julgar o maior número de processos possíveis. Há ainda a possibilidade de definição de teses pelo julgamento de recursos interpostos ao STJ,
contra julgamentos de incidentes de resolução de demandas repetitivas. Então, essa ferramenta de uniformização da jurisprudência tem sido pouco utilizada pelos tribunais, o IRTR. E a preocupação de contar com a ajuda das instâncias ordinárias foi ressaltada pela ministra, a Suzete Magalhães, num evento de precedentes qualificados do STJ. E o trabalho segue em alta desde 2020, né? Claro, né? Tudo fechou, acabou acelerando processos eletrônicos, por isso que, por exemplo, nós temos processo em todos os estados do Brasil. Sempre que precisa, eu viajo. Eu vou aí na sua cidade, não tem problema nenhum. Mas muita coisa a gente consegue agilizar dando andamento no processo eletrônico, tá certo? Então, desde 2020 aí, mais da metade dos temas afetados foi motivado pelo trabalho interno feito com a ajuda da inteligência artificial. Isso eu concordo. Usar a inteligência artificial para ajudar o trabalho do ser humano, aí tudo bem, aí eu acho show de bola. Outro índice é a redução do tempo entre a afetação de um recurso e seu efetivo julgamento. Isso aqui é o mais importante. Por quê? Vamos supor, chega uma nova revisão de aposentadoria. Inclusive, para 2024 tem outras revisões aí que vão mudar a história do INSS, pessoal. É isso mesmo, continua acompanhando aqui. Mas o que, que eu quero dizer? Ó, chega uma nova revisão. Aí o STJ fala, ó, tema número 1300, só um exemplo aqui. Tema número 1300 vai decidir se você tem direito a essa revisão. E aí todo mundo já, agora, hoje em dia com a internet, a informação chega muito mais rápido, todo mundo já cria aquele alvoroço, né? Nossa senhora, vou entrar, vai aumentar e tudo mais. Só que, do que adianta você afetar um tema, ou seja, decidir, é tema 1300, e demorar 3, 4, 5 anos para julgamento? Não adianta muita coisa, né? O aposentado já até já até desistiu do processo, isso se estiver vivo ainda. Então, o que que acontece? É importante que, ó, decidiu o número do tema, tema 1300, por exemplo, ó, já tem o julgamento. E está acontecendo isso. Então, nossos parabéns ao STJ, que realmente, o artigo 1037 do Código de Processo Civil estabelece que esse prazo deve ser no máximo de 1 ano. E a meta do CNJ, a meta número 7, é um pouco mais ousada. 365 dias entre a data da afetação e a publicação do acórdão. A gente sabe que a publicação do acórdão vem depois do julgamento. Então, o CNJ ele quer agilizar o quanto antes. Ele quer, ó, em 1 ano, decidiu o número, o tema 1300, já vai para julgamento. O STF, por sua vez, bem que poderia ter cumprido isso aqui, porque em junho de 2020 subiu o processo, o recurso extraordinário da revisão da vida toda, e se tivesse sido seguida essa meta, em 1 ano já teríamos a resposta. No entanto, aí vamos para junho de 2020, né? Julho de 2021, junho de 2021, junho de 2022, junho de 2023, 3 anos, mais meio ano, então 3 anos e meio de julgamento da revisão da vida toda, tem uma resposta definitiva. Então, realmente, aí fica bem complicado, pessoal. O STJ está fazendo sua parte, vai encerrar 2023 aí com 377 dias, 1 ano aí, né? Um pouquinho mais de 1 ano entre a definição de um tema e a publicação do seu acórdão, o que está quase dentro aí da meta do CNJ, né? 1 aninho aí, eu acho que é bem razoável, tá? É claro, a gente queria que, nossa, decidir um tema, pô, no mês seguinte já tivesse a decisão ali, mas a gente entende que até as causas previdenciárias, por exemplo, elas precisam, né, ter as sustentações orais, precisam de uma certa discussão para que não seja feita injustiça. Eu sou daquela opinião que é melhor demorar um pouquinho mais, só que julgar a favor do aposentado, do que dar uma decisão atropelada e julgar a favor do INSS. Eu acho que todo mundo há de concordar comigo. O que ninguém concorda é com uma demora excessiva. Então, demorar um pouquinho, tudo bem, não tem, pô, a gente entende, beleza. 1 aninho aí, que igual a STJ tá fazendo, poxa, show de bola. Já demorar 3 anos e meio, aí eu acho que ninguém concorda com isso, né? Então acho que 1 aninho, todo, beleza, vai, vamos entender, vai. Mas 3 anos e meio, ninguém, não tem papo, não tem papo. No STJ restam 92 recursos aqui repetitivos, né? Então, aqui ele acaba também trazendo os temas, né? É direito penal, é direito privado, é direito previdenciário e tudo mais. Então, com informações aqui do Conjur, consultor jurídico, recomendo a leitura desse portal. E aí, vamos para cima de 2024. Tem muita coisa interessante chegando.
para o STJ e STF. E é claro, pessoal, existem revisões que você nem precisa esperar a decisão dos tribunais superiores, porque elas já estão sedimentadas na justiça. O INSS não as aplica de forma administrativa, a gente tem que entrar com a ação. Mas a notícia boa é que assim que o juiz conceder a sentença, aí você já passa a receber seu reajuste sem ficar esperando STJ e STF. Bom demais, não é verdade? Análise completa, WhatsApp 449-9868-3378. Que Deus te abençoe grandemente, um 2024 iluminado, conta comigo. Eu tô com você. E você, tá comigo? Agradeço você que está comigo aí há mais de 3 anos no YouTube. Vamos juntos, pessoal. Deus te abençoe. Vai dar tudo certo. 2024 é o ano do recebimento do seu reajuste e dos seus atrasados.